2, olhe na sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8 a 13, aprenderemos que Deus cumpre a sua palavra, tá? Eu vou ler o texto, eu peço que você esteja pensando nisso. Como é que Deus cumpre a sua palavra? Enquanto nós lemos os versículos 8 a 13, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Paulo falando a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Vamos lá. Obrigado, Deus, porque lemos a Tua palavra nessa manhã. Obrigado porque o Senhor é Deus tão bom, tão misericordioso para conosco. Obrigado porque o Senhor cumpre a Sua palavra. E, ó Pai, eu quero Te agradecer pela bênção de estarmos juntos nessa manhã e que sejamos edificados pela exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus cumpre a Sua palavra, não podemos ter dúvida quanto a isso. Quando nós estávamos em Garça fazendo o curso Pega a Palavra, o pastor Edson trabalhou toda a segunda carta de Timóteo conosco. E quando nós chegamos aqui nesse texto, nessa parte, aprendemos acerca da importância da confiança que precisamos ter no cumprimento da palavra de Deus. Então, o que eu vou expor para os irmãos essa manhã é aquilo que o pastor Edson apresentou a nós, no curso que fizemos, nesse primeiro módulo, observando, irmãos, que precisamos ter convicção de que o cumprimento da palavra de Deus, ela se deu tanto no passado, se dá no presente, quando se dará no futuro. Todos nós que cremos no Senhor Jesus não podemos ter dúvida quanto à realidade de que o cumprimento da palavra de Deus é algo inegável, inexorável, é algo que de fato acontece, aconteceu e acontecerá. Observemos primeiramente esse aspecto do cumprimento da palavra de Deus, quando aquilo que pode ser colocado quando Paulo escreve a Timóteo no passado. Como que Paulo mostra a Timóteo que a palavra de Deus se cumpriu no passado? Versículo 8, olha o versículo 8. Lembra-te de Cristo Jesus, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. A palavra se cumpriu em Cristo Jesus. Nós precisamos nos lembrar que o cristianismo provém do judaísmo. Precisamos nos lembrar que a base da fé cristã, o seu contexto, ela nasce de um povo separado por Deus. A partir de Abraão, Deus promete abençoar todas as nações da terra. Deus é Deus de aliança. Ele faz aliança com homens a qual ele separou e fez uma aliança com Davi, prometendo que por meio de Davi viria o Messias. É importante pensarmos que tudo quanto Deus falou ao longo da história, nada fica no vazio, nada fica incompleto ou não deixa de ser realizado. Tudo que Deus ao longo da história prometeu, se cumpriu, se cumpre, se cumprirá. O primeiro fato, então, olha o versículo 8, por favor. Lembra-te de Jesus Cristo. Paulo está pedindo a Timóteo que diante dos sofrimentos, lembram, os irmãos, que o Evangelho é o chamado sofrimento, por causa da fidelidade à palavra de Deus? Paulo está dizendo o seguinte a Timóteo: Timóteo, meu filho, você não pode se esquecer, enquanto você realiza o ministério que Deus confiou em suas mãos, não te esqueças do Senhor Jesus. A razão pela qual servimos, o ministério a qual exercemos, tudo quanto fazemos é por causa do Senhor Jesus. E quando ele fala de Jesus, ele fala de Jesus como ressurreto, e ele fala de Jesus como descendente de Davi. É interessante notar que, quando consideramos isso, aqui está duas verdades sobre a pessoa de Jesus: a sua humanidade e a sua divindade. Quando fala-se de Jesus como descendente de Davi, apresenta-se de maneira muito clara essa ideia de que Jesus é homem. Jesus, ele cumpriu o ministério que o Pai confiou como homem, 100% homem.
E como homem justo, que jamais pecou, que jamais errou, ele pagou o preço de nossos pecados. Quando fala de Jesus ressurreto, está nos mostrando que Jesus, ele é Deus, ele venceu a morte, ele foi ressuscitado pelo Pai. E o que é importante considerar é que jamais podemos esquecer, meus amados irmãos, o porquê estarmos aqui, o porquê fazemos o que fazemos, para que fazemos, exatamente por causa do Senhor Jesus, por causa da glória de Deus. Então, o cumprimento da palavra de Deus no passado, olharmos e vemos que Deus, ao longo de toda a história, até nós, toda a sua caminhada, isso nos motiva a persistir, isso nos motiva a perseverarmos, porque há momentos em que ficamos balançados, há momentos em que vem tristezas, vem frustrações, vem lutas e bates difíceis, e muitas vezes somos tensionados a olhar para trás, a nos esquecer do chamado de Deus. Mas não, Paulo fala a Timóteo: lembra-te de Cristo Jesus. Nós precisamos sempre, continuamente, nos lembrarmos do Senhor Jesus. Então, a palavra se cumpriu no passado, a palavra se cumpriu em Cristo, aquilo que Deus prometeu, Deus cumpriu. Olha o versículo 9 a 10. Olha o que Paulo diz: pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Na minha versão, século 21 vai falar como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a eterna glória. Agora Paulo então vai trazer um presente. Para nós, Paulo é passado. Para ele, aquele momento histórico era um fato presente. Ele está direcionando-se ao jovem Timóteo. Ele fala então no presente, nesse momento, a palavra de Deus está se cumprindo, Timóteo. Ela não somente cumpriu-se, mas ela cumpre-se no dia de hoje. E o que é interessante notarmos que qual é a condição de Paulo? Paulo, ele está preso numa masmorra em Roma, no estado deplorável, tratado como um criminoso. Paulo está na antevéspera de sua morte. A história vai nos mostrar que Paulo, ao que tudo indica, foi martirizado por causa do Evangelho. Ele foi morto, decapitado. E Paulo então está aqui falando a Timóteo: Timóteo, eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque eu fui fiel à palavra de Deus. Eu estou sofrendo porque jamais deixei de anunciar Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, Jesus Cristo nosso Senhor. Mas ele fala: embora eu esteja preso como criminoso, a palavra de Deus não está. Isso é fantástico, né, irmãos? Embora eu esteja padecendo, embora o sofrimento e as lutas sejam tantas, mas a palavra de Deus não. É lindo demais. Como é importante nós resgatarmos aquilo que no passado fomos tão conhecidos. Os batistas no passado eram conhecidos como o povo da Bíblia. E hoje tem se perdido isso. O analfabetismo bíblico tem adentrado em nossas igrejas, inclusive batistas, de uma maneira tão cruel, de uma maneira tão vergonhosa, que o povo que era no passado identificado como um povo conhecedor das Escrituras, tem sido hoje um povo ludibriado por falsos ensinos e falsas doutrinas. Nós precisamos, irmãos, entender que a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está a ser mercadejada. Mas olha o versículo 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a eterna glória. Paulo mostrando exatamente isso. Timóteo, a palavra de Deus está se cumprindo agora. Tudo que eu estou passando foi por causa da minha fidelidade ao Senhor e a edificação das igrejas. É interessante nos lembrarmos que quando começamos essa série de mensagens, eu apresentei aos irmãos, lá em Atos, capítulo 14, toda aquela caminhada de Paulo na Antioquia da Síria, na Frígia. Irmãos, lembram disso, aquela pregação? Depois vocês podem olhar na internet, no YouTube, no site da igreja, você pode ouvi-la novamente. O quanto que Paulo ali sofreu, ele foi apedrejado ao ponto de ter sido considerado como morto. Mas muito embora passasse por tudo aquilo, quando ele concluiu
aquela trajetória que ele fez, naquela viagem missionária, ele retornou de igreja em igreja, preparando a liderança, ensinando a igreja. Então a palavra de Deus se cumpriu em Paulo. A palavra de Deus, irmão, se cumpre nas nossas vidas hoje. Nós não podemos ter dúvida disso. Nós não podemos ter dúvida quanto àquilo que o Evangelho de Deus é, aquilo que ele requer de nós, aquilo que ele nos capacita e nos convoca a sermos. Então ela cumpre-se no presente. E aqui então, versículo 11 a 13, olha o versículo 11 a 13. Paulo diz: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Mostrando exatamente isso, que a palavra se cumpre em nós, a palavra ela cumpre-se-á no futuro, a palavra de Deus ela nunca ficará no vazio. Ou seja, o cumprimento da palavra de Deus nos motiva a persistir no sofrimento. É interessante observarmos que Paulo vai falar o quê? Fiel a esta palavra. Nós já morremos em Cristo. Nós já morremos com Cristo. E também com Ele viveremos. Ou seja, a nova vida em Cristo Jesus é um chamado à obediência. É um chamado à renúncia. Não como aquele que talvez consiga, seja uma possibilidade, mas como algo concreto, como um fato real na caminhada de todos nós. Paulo diz então: perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. De maneira nenhuma Deus negará aquilo que ele disse. De maneira nenhuma Deus negará a sua palavra, mesmo que por alguma desventura venhamos negar, Deus não negará a palavra dele. Então precisamos estar muito atentos a isso, que os problemas, quais são os seus problemas, né? Quais são as suas lutas, os seus embates, quais são os sofrimentos que lidamos, estes não podem jamais tirar de nós a certeza de que Deus cumpre a sua palavra. Então a palavra de Deus se cumpriu em Cristo. Vamos todos juntos? A palavra de Deus se cumpriu em Cristo. A palavra de Deus se cumpriu em Paulo. A palavra de Deus se cumpriu em Paulo. A palavra de Deus se cumpre em nós. Então temos essa certeza. Tá, meus amados? Vamos nesse momento orar. Quero convidá-la a colocar a sua vida diante de Deus. Se você porventura em algum momento tem duvidado da palavra de Deus, se você tem questionado a Deus quanto a este fato, peça ao Senhor agora mais esclarecimento, mais entendimento na sua própria vida e uma vida de obediência a Ele. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra se cumpre e o Senhor nos dá condições de perseverarmos em meio ao sofrimento e as lutas que temos que lidar na vida. Obrigado por Tua bondade, por Tua graça e misericórdia. Obrigado, Deus, querido, porque Tu não és homem que minta, nem filho dos homens para que se arrependa. Obrigado, Deus, porque Tu és todo-poderoso, Tu és conhecedor, Tu és soberano. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos sustenta, nos dá graça para prosseguirmos dia a dia. Em nome de Jesus, ó Deus, que oramos e agradecemos ao Senhor e pedimos, dá-nos uma boa manhã de estudo da Tua palavra, que possamos ter a nossa fé fortalecida, em nome de Jesus. Amém.